eu vim à tribuna no dia de hoje para comentar a decisão da Justiça Militar sobre o que aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss. Prestes a completar, senhor presidente, 4 anos. A tragédia da Boate Kiss vitimou 242 pessoas, a maioria jovens, e deixou ainda outros 600 feridos. Infelizmente, esse fato lamentável é marcado pela impunidade. Nesses quase 4 anos, a justiça brasileira ainda não conseguiu apontar culpados ou puni-los, nem determinar indenizações às famílias de jovens mortos e vítimas sobreviventes. E o que ainda é mais grave, na semana passada, mais precisamente na quarta-feira, dia 5, a Justiça Militar do Rio Grande do Sul inocentou um e reduziu a pena de outros 2 réus no processo do incêndio da Boate Kiss. Na esfera criminal, outros réus estão para ser julgados pelo Tribunal do Júri. Infelizmente, a justiça brasileira está dando respaldo dessa forma a mais uma impunidade. Esta mais interessada no atendimento das corporações do que atender às demandas da população. Veja o caso de Carandiru, de Osasco e agora da Boate Kiss. Sobre essa decisão em nota, a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes à Tragédia de Santa Maria repudiou o fato e afirmou que a decisão já era esperada. Infelizmente, fiz com eles 3 audiências públicas para debater o tema. O juiz corregedor da própria Justiça, Paulo Roberto Mendes Rodrigues, está sofrendo uma sindicância pelo próprio tribunal. Outro, o coronel Mendes, no dia 2 de junho de 2015, no julgamento dos bombeiros em Santa Maria, na avaliação dos mesmos, não teve uma postura à altura do fato que ali estava sendo julgado. 242 vítimas de uma tragédia. Senhores, já falei aqui, segundo o que os familiares me mandaram, já falamos com a juíza e com os coronéis que fazem parte da mesa do júri. Vai ficar, segundo ele, tudo sem resposta adequada à fala dos familiares. A nota termina dizendo: lamentável tudo o que aconteceu. A Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por essa situação, diante da tragédia que ceifou a vida de 242 jovens. O que devemos esperar da segurança pública e da justiça do nosso Estado? Segundo a nota que eu recebi aqui, a tragédia de Santa Maria não foi obra do acaso, não foi uma fatalidade imprevisível nem incontornável. Na verdade, ela foi o resultado fatídico de uma sucessão de erros, omissões e irregularidades, os quais aconteceram e continuam acontecendo diariamente em inúmeras boates e casas noturnas do nosso país que não tiveram ainda o mesmo azar. E, ao invés de punir os culpados, infelizmente, segundo a nota aqui da família, dos familiares, a justiça brasileira está os inocentando e dando margens para que isso continue. E o que ainda é mais inconcebível, senhoras e senhores, é uma demonstração que esses 3 pais que estão processando, 3 pais que cobraram da instituição a responsabilização dos gestores municipais da tragédia e criticaram publicamente a condução do processo. Quer dizer, 3 pais estão sendo ainda processados.
A que ponto chegamos? Não bastasse o sofrimento desses pais que perderam os filhos de forma trágica, ainda são submetidos a responder processo, segundo alguns, por calúnia. O crime de calúnia tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Enquanto isso, os responsáveis pela tragédia da Boate Kiss estão soltos ou sendo liberados, considerados inocentes, impunes e sem previsão alguma de indenização às famílias das vítimas ou punição aos culpados. Um poder que deveria zelar pelos interesses da coletividade, aquele que deveria atentar principalmente para as necessidades da população, infla o ego quando é contrariado. Enquanto isso, 242 famílias passam a humilhação de ver a memória de seus filhos tratado com o desdém característicos de nossos doutores do fato em questão. Com certeza, não se pode conceber nem aceitar isso que está acontecendo. Infelizmente, o inocente vira culpado e o culpado vira inocente. Porque quem está sendo agora processado são os pais das vítimas. Eles só podem ficar tão revoltados como estão me remetendo essa carta que pediram que eu a comentasse aqui na tribuna. E a cada dia que passa, sem uma sentença responsabilizando os culpados, os inocentando, na verdade crescerá o sentimento de injustiça, desalento e revolta. Eu sou solidário a esses pais e rogo para que o Ministério Público do Estado retire o processo contra os pais. A próxima audiência está marcada para o dia 11 de novembro. Esses pais não têm condição sequer de pagar um advogado desses de renome nacional e que cobram um preço altíssimo para a defesa. Então, eu faço um apelo ao Ministério Público do Estado que, pelo menos, retire o processo contra as vítimas. Exatamente. Retirem o processo contra as vítimas que foram atingidas, que, no caso, os pais e familiares. Depois de mais essa decisão da Justiça, segue a impunidade, seguem as distorções, com o Estado, repito, processando vítimas em vez de defendê-las. Sabemos que é difícil apurar todos os fatos, mensurar responsabilidades, dosar as penas, mas a Justiça precisa mostrar a sua competência e a sua força, precisa analisar, para sinalizar para os familiares das vítimas e para a sociedade que está cumprindo o seu papel, sem demoras e com eficácia. E o Ministério Público tem que usar a lei para atingir o bem comum e não para procrastinar ou para defender interesses duvidosos. Isto é uma verdadeira perversão dos ideais democráticos. E diz ainda na carta, a indignação não é apenas dos familiares, mas de todos os gaúchos e gaúchas e de todos os brasileiros, que exigem que sejam apontados os verdadeiros culpados responsáveis pelo incêndio da Boate Kiss, que levou a vida de 242 jovens. Senhor presidente, e se para esse desfecho contribuírem a desídia, a incompetência, até mesmo a má-fé de determinados indivíduos ou instituições, nada mais natural que esses indivíduos ou instituições respondam pelas suas ações. Senhor presidente, eu queria concluir só falando da reforma da Previdência, mas falando de uma forma aqui, eu diria, muito construtiva, apresentando um documento que me encaminharam hoje inúmeras centrais sindicais. Senhor presidente, algumas centrais sindicais se posicionaram quanto à reforma da Previdência. Aqui, no caso, a CSB, Nova Central, UGT,
juntamente com o Fórum Sindical, que além dessas 4 centrais, reúne 17 confederações, apresentaram ao governo federal um documento contendo 9 medidas para melhorar a arrecadação e a gestão do sistema previdenciário brasileiro. As centrais aqui listadas entendem que a previdência social é e sempre foi superavitária, sendo desnecessária qualquer reforma que signifique supressão ou retirada de direitos adquiridos pelos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Eles entendem que a plena cobertura previdenciária é um objetivo permanente a ser buscado, demandando políticas e programas específicos. Eles entendem que é possível, sim, uma previdência universal. Para o alcance desse objetivo, propõem elas a criação do Conselho Nacional de Seguridade Social com composição multipartite. Além disso, visando contribuir para a melhoria da gestão e da arrecadação do sistema, bem como para o fortalecimento institucional, as centrais sindicais sugerem ao governo federal as seguintes medidas. 1. Revisão ou fim das desonerações das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento das empresas. 2. Revisão das isenções previdenciárias para entidades filantrópicas. 3. Alienação de imóveis da Previdência Social e de outros patrimônios em desuso por meio de leilão. 4. Fim da aplicação da DRU, desvinculação das receitas da União sobre o orçamento da Seguridade Social, já que o governo diz que não vai desvincular 30% do orçamento da Seguridade Social. Criação de refis para a cobrança dos 236 bilhões de dívidas ativas recuperáveis com a Previdência. Melhoria da fiscalização da Previdência Social por meio do aumento do número de fiscais em atividade e aperfeiçoamento da gestão, aumentando a colaboração e agilizando processos de fiscalização. 7º, revisão das alíquotas de contribuição para a Previdência Social do setor ligado ao agronegócio. Destinação à Seguridade e ou à Previdência das receitas fiscais oriundas da regulamentação de todos os jogos, como, por exemplo, os chamados jogos de azar, em discussão no Congresso Nacional e recriação do Ministério da Previdência. Esses 2 documentos, senhor presidente, que eu queria registrar, eu fiz em 23 minutos e vou, 14h40, abrir uma audiência pública. Obrigado, presidente.